Boa tarde a todos. Eu sou Michele, trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, e estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, que ocorre de forma sequenciada todos os domingos aqui no canal do GPEC. Quem está acompanhando desde o início já sabe que sempre nesse mesmo horário, por volta das 17 horas, nós nos encontramos aqui. Quem desejar, pegue o seu Evangelho segundo o Espiritismo para acompanhar nosso estudo. Nós estamos hoje no capítulo 21. Encerrando o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas como em todas as nossas atividades da casa, vamos, antes de iniciar o nosso estudo, fazer uma oração. Quem desejar pegar um copo de água para fluidificar nesse momento, fique à vontade, convidar os amigos e familiares para participarem desse estudo. Vamos aquietar nossa mente, vamos nos sentar numa posição confortável, respirar profunda e tranquilamente, sintonizando com o alto, mentalizando o Mestre Jesus, o doce Rabi da Galileia, mentalizar que ele esteja entrando em nossos lares neste momento, em cada cantinho da nossa casa, nos fazendo companhia neste momento de evangelho, agradecendo aos benfeitores espirituais que tão amorosamente conduzem os trabalhos desta tarde, no plano maior, que nos intuem, que nos auxiliam, que nos ajudam. Pedir a bênção, a proteção de todos esses espíritos amigos que nos intuem e que possamos ter uma tarde produtiva e de muito aprendizado. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade, como eu já falei aqui, ao capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu estive com vocês nesse mesmo capítulo, lá no comecinho, que foi sobre a missão dos profetas. Então, algumas coisas que eu trouxe, né, sobre a definição de profetas, sobre quem foram os profetas, quem não acompanhou, não assistiu ou não se recorda, pode ficar à vontade de voltar lá, mais ou menos uns 3 episódios anteriores, para poder a gente dar continuidade de onde, mais ou menos, de onde a gente parou. E hoje nós vamos estudar o item Jeremias e os falsos profetas. No começo desse item me chamou um pouco a atenção, porque durante todo o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, em relação aos personagens do Velho Testamento, Kardec fala muito de Moisés, especialmente nas discussões sobre a lei mosaica, a evolução da lei divina, fala sobre Elias, referenciando a questões sobre reencarnação, manifestações espirituais, sobre Jó, quando ele cita exemplos de resignação, sobre o próprio Salomão, né, nos contextos de sabedoria e julgamento. Mas Jeremias, o único momento que esse personagem do Velho Testamento é trazido aqui é neste item. E Kardec o dedica, né, uma citação grande de Jeremias, do Velho Testamento, e traz um item inteiro. Né? Na verdade, não foi Kardec, foi Luoz, o espírito protetor, Carl Schurz, 1861, que trouxe, mas Kardec achou por bem trazer isso aqui. E eu vou ler, né, o trecho de Jeremias que Kardec traz, e depois eu vou ler o comentário desse espírito. Né? Kardec nos traz Jeremias 23, 16 a 18, 21, 25, 26 e 36. E o título do nosso item é Jeremias e os falsos profetas. E eis que Kardec nos diz: Eis que o Senhor dos Exércitos, eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor disse: tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que ouviu e o escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que o profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções dos corações deles?
Se, pois, este povo, ou um profeta, um sacerdote, vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Por esse trecho aqui, a gente já entende um pouco a dimensão de Jeremias, né? Jeremias, ele foi um profeta do Velho Testamento, que ele atuou por volta do século 7, 6 antes de Cristo, ainda muito jovem, né? Ele recebe o chamado de Deus, né? E tem a famosa frase que é dita quando Deus fala a primeira vez, porque ele fala assim, Senhor, eu sou apenas um jovem, uma criança, né? E o Senhor diz para ele, né? Uma frase famosa que eu acho que todos nós já escutamos, essa frase de Jeremias, está em Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Foi a primeira coisa, né? Quando Jeremias, ele, muito inseguro, muito jovem, diz: eu não sou capaz disso. Eu não, dê a outro essa missão, não a mim. E mais adiante, ele segue tendo, né, esse interlúdio, essa conversação com Deus, e como um jovem, ele desejaria casar, ter filhos, né, se interessa, inclusive, por uma moça, Judite, e Deus fala mais uma vez para ele: você não terá mulher, você não terá filhos, essa é a sua missão. E quando a gente vê a história de Jeremias, né, o quanto ele sofreu, o quanto ele foi preso, o quanto ele foi torturado, foi jogado num poço cheio de lama, por conta justamente de sempre bater de frente com esses falsos profetas, né? Porque os falsos profetas falavam o que o rei queria escutar e ele falava o que ele escutava de Deus, né? Então ele nunca abriu mão disso, né? De sempre falar o que ele escutava, por mais que isso fosse lhe custar, né? Tinha sempre ao seu lado o amigo escrivão Baruque, que estava sempre ali disposto a ajudar, mas sempre na hora da aprovação ele falava: não, eu vou, você fica porque essa é a minha prova. E ele sofreu muito, foi preso e só foi liberto, ironicamente, pelo próprio Nabucodonosor, quando a Babilônia invade, né, a cidade, tudo que ele falou se concretiza, e Nabucodonosor, ao matar todos os filhos do rei, cegar o rei, transformá-lo em escravo, exatamente como Jeremias tinha dito que iria acontecer, fala quem é Jeremias. Nabucodonosor diz, né? Quem disse que eu iria fazer tudo isso, como realmente aconteceu. E ele manda libertar Jeremias. E Jeremias atônito, né, depois de tanto sofrimento, tanto tempo na prisão, quem mandou me libertar? Nabucodonosor. E ele fica ali, né, junto com as mulheres, as crianças que são poupadas, não são levadas para a escravidão na Babilônia, e ainda atua por muito tempo como profeta, sofrendo ainda perseguição dos seus próprios pares, que muitas vezes ridicularizavam, e ele sofria, chorava, porque ele via que aquele povo estava indo pelo caminho errado, o caminho da idolatria, né? E ele muitas vezes sofria contrito ali. Ele escreveu também o livro das Lamentações, e muitas vezes ele é conhecido como profeta chorão, porque ele, na verdade, ele se compadecia daquelas pessoas, né? Eles viam que aquelas pessoas estavam indo pelo caminho da idolatria, pelo caminho errado, né? Enquanto um dos episódios de Jeremias, ele foi ao templo na sua iniciação e ele tinha que fazer o sacrifício, ele não foi capaz de sacrificar aquele animal, quer dizer, era uma alma, né, um espírito, como nós bem sabemos, à frente do seu tempo, ele enxergava à frente. Uma das profecias dele foi justamente a vinda do Cristo, ele enxergava lá na frente, e um pouco se sabe sobre a morte dele. Ele foi exilado para o Egito, já por volta de 70 anos, e alguns dizem que lá morreu apedrejado, mas pouco se sabe sobre a morte dele. E eu fui buscar, né, claro, sobre informações sobre quem foi Jeremias, e ao ver a vida dele, tudo que ele passou, ele me lembra um pouco a vida de Paulo, né? Ali é sempre ele sempre muito claro, muito objetivo, né, muito rígido nas suas condutas e, ao mesmo tempo, muito amoroso,
né, muito preocupado com o outro, muito bondoso. Então, eu precisei entender a vida de Jeremias para entender o porquê Kardec trazer aqui, né, nesse único trecho, Jeremias. Eu sugiro que quem se interessar possa, né, estudar um pouco, saber um pouco sobre a vida desse profeta, que é um dos grandes profetas, que na verdade os profetas maiores e menores, como eu já disse lá no início do capítulo, é apenas pela quantidade de escritos, né? O capítulo de Jeremias tem 52, o livro de Jeremias tem 52 capítulos, e mais Lamentações, que são 5 capítulos. Então, só Jeremias escreveu mais do que todos os outros pequenos profetas juntos, né? Muito mais. Então, na verdade, o fato dele ser considerado entre os profetas maiores é pela quantidade de escritos que ele tem, né? Que na verdade foi Baruque que escreveu, Baruque que eu acompanhava e escrevia sempre para ele. E dando sequência, né? Eu achei importante a gente trazer Jeremias aqui para entender, né? Até o porquê que Kardec trouxe Jeremias aqui, porque eu mesma me fiz esse questionamento quando comecei esse estudo. Dando sequência ao que Luoz nos diz, essa agora é o que traz o parecer do Espírito, né? É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos, falando pela sua boca, diz Deus. É a visão do coração deles, que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Na primeira prisão de Jeremias foi justamente porque Ananias, que era um falso profeta, né, Jeremias foi falar com o rei, explicar para o rei, sigam Deus, deixem de idolatria, senão a cidade será destruída. E Ananias fala exatamente o que o rei queria escutar. E Ananias, entre outras coisas, Jeremias diz, você estará morto daqui a 2 anos, você é um falso profeta. E quando o rei vê, ocorre a primeira prisão de Jeremias, e quando o rei vê, né, que tudo o que ele falou aconteceu e que realmente Ananias estava morto, ele manda chamar de novo Jeremias, e Jeremias torna a dizer tudo o que ele precisaria fazer. Ele chega a fazer por determinado momento, liberta os escravos, tudo, mas por pressões políticas dos seus companheiros, ele acaba cedendo e voltando atrás em tudo que ele prometeu, que ele se propôs, né, depois desse encontro que ele teve com Jeremias. Ele chega a ajoelhar aos pés de Jeremias, reconhecendo ali um grande espírito, mas volta atrás. E segue Luoz. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Então, os falsos profetas na época diziam, né, tudo que as pessoas queriam escutar. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. E é fácil de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de lhe distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos lubridiado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante, de Jeremias. Eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. E encerra no último parágrafo do nosso texto. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz, não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir. Se lhes depara a ocasião, os iludidos está-se a ver, os médiuns que não se precatam, ou seja, que não se previnem, que não se acautelam bastante. Aí se encontra, fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos, ou seja, um dos maiores obstáculos em que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no espiritismo.
isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para por vossa vez não vos tornardes falsos profetas. Então, essa lição aqui de Luas, para encerrar o nosso capítulo, fala diretamente para nós espíritas, para que não acreditemos em tudo o que recebemos, em todas as mensagens. Como diz João, experimentai se os espíritos são de Deus. Como saber isso? Já nos ensina Kardec, diz em vários momentos da sua obra, pelas suas virtudes, pelas suas palavras, porque assim, e principalmente se aquelas mensagens se reproduzem. Porque, obviamente, que uma mensagem que é única, que é isolada, que favorece, setoriza um único grupo, um único segmento, essa mensagem não pode vir de Deus, porque a mensagem de Deus fala para todos, favorece a todos, é uma mensagem universal, é uma mensagem que traz coisas boas, de caridade, de benevolência, para com todos indistintamente. Então, isso é, como diz Kardec, a pedra de toque que nós devemos ter sempre que interpretarmos alguma mensagem que recebamos dos espíritos, porque não é por não estar numa veste carnal que tudo o que ele fala é real, e muitas vezes o artifício que os espíritos pseudo-sábios utilizam é justamente o de nos trazer meias-verdades, porque uma mentira é fácil de reconhecer, mas uma meia-verdade é mais fácil da gente aceitar, porque principalmente quando nós estamos, ali naquela situação, alguém questiona, a gente chega e diz, não, mas isso aqui faz sentido. Contudo, aquilo ela não faz. Então, sempre a gente analisar o contexto integral da mensagem que nos está sendo dita, não apenas nos determos a um fragmento, a uma parte da mensagem, porque meias verdades são fáceis da gente, às vezes, tomar por uma verdade. Mas lembrando sempre o que São João nos diz, não acrediteis em todo o espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. E a gente vai encerrando aqui o nosso capítulo, que era o capítulo 21, que é um capítulo muito importante. Eu recomendo a todos que leiam detidamente, se possível, leiam mais de uma vez, onde Kardec nos traz haverá falsos cristos e falsos profetas. E ficamos por aqui, vamos mais uma vez fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com o alto, com o Mestre Jesus, com os benfeitores que tão amorosamente prepararam os trabalhos desta tarde no plano maior. Vamos fazer uma vibração por todos nós, trabalhadores do GPEC, os dirigentes da nossa casa, nossos familiares, nossos amigos, todas as pessoas que convivem conosco. Vamos vibrar, emanar paz, emanar amor, emanar fluidos salutares para aqueles que neste momento se encontram doentes nos leitos de hospitais, se encontram presos, se encontram em condições de rua, em condições de miséria, se encontram em condições de sofrimento psíquico, emocional dentro dos seus próprios lares. Vamos vibrar, emanar fluidos salutares para cada uma dessas pessoas. Vamos vibrar pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, e que possamos ter uma semana produtiva, uma semana abençoada, e que possamos nos encontrar aqui no próximo domingo, neste mesmo horário, para mais uma vez termos o nosso encontro semanal. Que assim seja. Muita paz.